Começando mais um episódio aqui do Poder do Casal. Especial hoje, né? Nossa, Esse hoje casal aqui, especial local o e o local, casal. é verdade. Primeira gravação aqui no Espaço Mundi Paraíso, em parceria com o Estúdio Pocket, que é super legal essa parceria. Depois eu vou falar mais, mas apresenta o casal e fala do Então programa. vamos lá. Vou falar primeiro o Amar Pode, né, que já está nessa edição do Poder do Casal. Né, tem um tempo que a gente está agora trazendo esse tema de falar sobre fortalecimento de famílias, o fortalecimento do casal, né, que vem com toda uma bagagem aqui. Então a gente escolheu a dedo esses amigos e também, enfim, vamos dizer assim, parceiros já, né, nessa jornada de conhecimento. A gente aprende muito com eles, né? Aprendemos. Então a gente Vocês veio para sabem aprender disso? um pouco mais. Começando já, Trocar. que a gente fala muito em casa de vocês dois e usa muito como exemplo, como inspiração. Então é um Então, prazer. Kleber e Jana, bem-vindos. De Obrigada, novo, gente. agora no Amar Pode. Agora no tema O Poder do Casal. É isso que a gente vai falar aqui hoje. Obrigada por terem aceito. Obrigado pelo convite, parabéns pelo espaço, está muito Obrigado. agradável. Obrigada pelo E vamos lá, convite. vamos falar. Vamos falar. Amar pode ou não? Pode. Pode, Deve, não né? deve. Deve, né? Deve. Acho que Isso é deve. bom, isso Sem é ele, bom. sem o amor, acho que fica tudo mais difícil. Fica tudo mais difícil. É sobre isso. A gente começa fazendo essa pergunta, assim, quando vocês pensam em prosperidade, porque hoje nós vamos falar de amor, que é inevitável, a história de vocês é uma história linda de amor, vamos falar de prosperidade, né? Com certeza a vida de vocês mostram que vocês são um casal próspero, e vamos falar de fé, mas para vocês, quando vocês pensam aqui como casal, começando já sobre prosperidade, o que para vocês a prosperidade como casal inclui o que para vocês? Pode começar. Falo eu. Eu acho que inclui muito harmonia, né? Da gente estar bem comigo primeiro, para poder estar bem com ele, para todo o resto ficar bem. Porque quando a gente não tá bem, aí já com os filhos já não fica muito bem, no trabalho não fica muito bem, e aí todo. Então, acho que a questão de estar em harmonia, e não vai estar bem todo dia, né? Lógico, porque tem dia que dá vontade de matar, mas a grande Aqui maioria também. não tem que ser, né? Né? Aqui também, né? Aqui também. Eu Às nunca vezes, sinto isso. de Não, vez em Kleber, eu quando. também não. Nossa, Kleber, então sei que vai ter. Não, mentira. Vamos deixar o Kleber responder. Muito bom. Eu acho que, eu penso que, eu acho que tudo que a gente construiu, a gente foi vindo, né, naturalmente, com a nossa união. Acho que a gente falou de prosperidade e a paz que a gente, se a gente tiver em viver junto, em dividir a vida, eu acho que a construção vai sendo natural. Eu acho que a prosperidade vem daí, de a gente, enquanto casal, conseguir lidar. A vida é muito boa, mas não é fácil, Não. né? E a gente conseguir lidar com as dificuldades da vida em paz. E aproveitar as oportunidades, né? Porque as coisas vêm, né? Se a gente tá bem, é uma questão de enxergar. As soluções vão aparecendo, né? É impressionante, é verdade. A gente estava falando muito sobre isso e esse é um tema que, assim, eu particularmente vejo dessa forma. Tem muitas pessoas que confundem o que é riqueza e prosperidade, né? Às vezes a pessoa é rica, tem muito dinheiro, mas ela não é próspera. Por quê? O Kleber falou uma coisa que para mim é sinônimo de prosperidade, que é ter paz. Não quer dizer que nós vamos ter paz todo dia, né? Tem dia que é difícil, mas na maioria das vezes a gente está com o coração em paz. Então, sem a gente combinar, de verdade, você falou um ponto para mim que é verdadeiro, assim, porque às vezes a pessoa tem muita riqueza, Mas não tá bem, né? mas não está em paz, né? E eu acho que um relacionamento, quando está em paz, ele prospera, né? É verdade. E a Jana trouxe a harmonia, que também é uma forma de apaziguamento, né? De estar num lar que a gente entra, a gente sente que tá cada um no seu lugar, cada um exercendo o seu papel. Uhum. Os filhos respondem, né, a nossa energia o tempo todo, Sim. né? A gente puxa e eles respondem, né? Claro que vão ter dias que a gente sabe que vai vir falta de paz, vai vir desarmonia, mas quanto mais conscientes, né? Acho que mais rápido a gente volta pro lugar, né? a gente volta e fala, puxa,
a gente estava, né? Por que a gente estava desconectado, né? Que aconteceu? Precisamos nos nutrir, né? Que essa casa está precisando? Você põe a direção no GPS, às vezes você erra o caminho, né? Mas Aham. ele fala pra você, ó, É verdade. volta pro caminho. Volta pro caminho. Volta pro caminho. Eu E acho que tem calcula a rota, mas volta. É. Né? E às vezes a gente quer inventar umas modas, né? A gente quer desviar um pouquinho. Ah, não, quero desafiar o Waze, né? Tem um já Isso aí. né? É, É meio que desafiar o Waze. muito bom. Mas isso é um tema que a gente fala muito sobre isso. E uma diferença, vocês vão perceber, né? Nós já tivemos aqui alguns momentos, vocês participaram já de um evento nosso, depois conversamos. Pelo menos com a gente, assim, essa questão da fé e cada um dentro daquilo que acredita, nos ajuda muito a retomar, GPS, a ter esse GPS. A Tem um fé guia, pra né? gente, sendo aqui falando, nos outros episódios nós falamos isso, qual que é a nossa grande mudança nessa temporada do Amar Pode? É trazer essa fé que, de fato, ela nos ajuda a colocar na rota. Fala, olha, num momento difícil, é mais um, pra gente hoje é o principal pilar, Uhum. para nos colocar de novo na rota, né? Acreditar que vai ficar melhor, né? Tem Acreditar Isso, a que- esperança mesmo. É fé, a palavra Uhum. fé é isso, a gente Uhum. acreditar. É. Então, legal, começamos já bem interessante, Esse né? tema é bom, é bom. Então, e vamos agora para continuando esse papo, né? Quando a gente fala de prosperidade e depois que a gente já está sentindo essa prosperidade, os filhos estão se encaminhando, essa casa está em paz, o que vocês sentem assim que é esse momento de um casal que já está num estágio, vamos dizer assim, que os filhos já estão mais encaminhados? O que vem depois na visão de vocês assim hoje? O que vocês estão olhando para frente? Quais que são os próximos passos como casal? Vocês têm esse pensamento? Ou essa, vamos dizer assim, essa ideia? Tem tido bastante ultimamente, né? Começa a chegar numa idade, a gente começa a pensar em outras coisas. também E agora, a gente José? está com uma novidade em casa. Vamos falar para o público de vocês, nós temos 4 filhos, né? Sim, é legal. Todo mundo que sabe. E o nosso número 3 apareceu com a namorada. Tem em uma casa. nora agora. Olha, E ela está acompanhando bastante a gente e tem sido muito reflexivo, assim, pelo menos para mim, quais serão os próximos passos, Uhum. né? Já começou a sentir esse gostinho, né? Do desafio, Uhum. de E tem trazer gente. que eles vão construir a vida deles, né? Que daqui a pouco eles vão ter a família Uhum. deles. que até então é tudo muito Tudo no centrado, controle, vamos dizer assim, Uhum. um controle, Na gente, né? Uhum. E- Eu acho que é um desafio grande, né? Quando eu imagino que será. Quando você traz uma cultura diferente, que certamente será, Uhum. para dentro da sua família. um sistema diferente, Um sistema né? diferente. Falou muito Que sobre- cada um vai ter, né? Uhum. E eu acho que eu tenho pensado nisso, que vai ser um desafio, né? Uhum. Tem gerado algumas oportunidades de conversar com o Pietro sobre isso e dizer, olha, isso aqui para você, olha, isso aqui tá alinhado ao seu valor, tudo bem para você. Tem sido uma construção. Muito bom. E eu percebo como a gente fala muito do sistêmico, né? É um treino até com o que a gente fez como casal, né? O que a gente faz como casal com a família de origem do outro, a gente agora vai ter chance também de ver isso nos filhos, né? Porque eles vão vir, né, essa enxurrada aí de novos recursos que vem de outra família, o diferente, né, que a gente precisa se curvar, porque não tem jeito, né? Não tem nem, né? Não tem nem opção. Mas é um treino, né? É o mesmo que a gente faz em casal, agora vai vir através dos filhos. Né? Tenho achado a gente maduro para isso, assim. Uhum. Eu acho que a gente construiu algumas coisas na nossa vida que eu olho essas dificuldades que você falou, das famílias de origem, de respeitar, de valorizar, e eu acho que a gente passou por algumas coisas que acho que deu repertório pra gente para conseguir apoiar os filhos nesse momento. Mas eu acho que agora a gente está numa fase de começar a ver eles ganharem autonomia, né? Eu acho que isso é muito legal. Uhum. Sim. Então, de ver assim, isso aqui, ó, que a gente fazia, ó, tá tendo um resultado. Então, acho que
a próxima etapa é essa, né? Porque enquanto os Uhum. filhos são pequenos, eu acho que é muito ali o dia a dia e você não consegue enxergar muito aonde que eu vou chegar, Sim. né? Eu Uhum. acho que a gente tem um objetivo, às vezes a gente se perde um pouco nisso, né? Principalmente com criação de filho, que eu acho que é bem desafiador, né? A gente conseguir Bem. olhar para Muito. eles, não misturar a gente no meio Uhum. do pensar no que é melhor para eles. Mas eu acho que quando eles vão ficando maiores, conseguir enxergar, ó, isso aqui, essa forma que ele tem a ver com aquilo que a gente, que era importante, que a gente Com o fazia, meio mesmo É. que ele veio, né? Uhum. e ver isso, né, se construindo, e começar a pensar daqui a pouco o que que vai ser, porque daqui a pouco eles vão cuidar da vida deles, né? Então, assim, a Uhum. gente já tá fazendo alguns planos nesse sentido, de a hora que eles tiverem a vida deles, o que que a gente vai Eles são os fazer. motoristas agora, É. né? Primazia Mas do- o Waze tá ali, É. Eu né? ia falar O sobre a que foi primazia dado do... de orientação tá ali, mas eles estão Eles agora pilotando, né? vão começar a tomar as decisões deles e cuidar da vida deles. Então, Sim. E a gente, até por conta do colégio, educar nos dias de hoje não tá muito fácil, Sim. né? E a gente sente as famílias com bastante dificuldade, assim. E eu acho que eu tenho sentido que dá para ser leve. Porque tem preocupações que você ali como pai fica ali muito preocupado, tentando controlar, e isso te tira a paz, É né? verdade. Porque você não sabe, A paz que nós falamos lá no início, né? E afeta o casal. não é um caminho Sim. fácil, né? Mas hoje eu olho pro nosso filho mais velho e eu falo, "Puta, eu gastei tempo com algumas coisas, que era só eu dar meu exemplo, que ele tá Eu ia entregando, falar sobre isso. aquilo que a sem precisar de gente muita força, mostrou, mas às né? vezes Não a era uma gente se coisa, preocupa. você fica Não era na tentando força do controlar, braço. Não no fica fósseis, tentando, no militarismo. e segue teu caminho, ele vai olhando, ele vai seguindo teus passos, e dá pra ser mais leve desse jeito, né? Perfeito. Que legal. E agora, vou perguntar sobre as diferenças que a gente fala tanto aqui, Pois né? é. Como que vocês percebem as diferenças entre vocês? Como vocês não se misturarem, manter a unidade, né, de cada um, esse respeito ao diferente entre vocês como casal? O que que vocês podem contar pra gente? O que que funciona pra vocês, assim? A gente é o avesso, né, Mari? Você Você pegou- sabe, Sim, mas não é- você sabe bem disso, né? Você pegou um bom case. Pelo Não. diz que eu sou. Mas a gente eu tá acho oposto. difícil achar os casais que não são o avesso. Mas esse é o poder do casal. É. Vocês sabem, vou contar um spoiler aqui, vai. Minha mulher vai Conta aí brigar comigo. o poder logo. Mas depois nós fizemos agora a imersão do poder do casal, que é uma imersão de um dia, e ali a gente desenvolve, né, as temáticas, enfim, os pilares do que a gente acredita. E no último slide, a gente deixa para o último slide essa conclusão. E no nosso entendimento, o poder do casal é saber lidar com as diferenças. Sabe, exatamente. Conta eu um segredo pra gente aí. Porque o que é parecido é fácil, né? É Não é desafio nenhum, né? difícil é você lidar com aquilo que você O acha que diferente não é é. o que vai pegar e é o que vai. Mas eu acho que ao mesmo tempo complementa, né? Uhum. Então eu acho que a gente tem que ter muita clareza para saber como que a gente é e saber que, Uhum. olha, isso é meu, tem algumas coisas que eu não vou conseguir mudar do meu jeito, porque é a minha essência. Então aceitar que eu sou desse jeito, que ele é de outro jeito, que tá tudo bem. E ao mesmo tempo, o que eu posso aprender com ele, o que ele pode aprender comigo, né? Porque eu acho que a gente vai aprendendo um com o outro e vai se equalizando. Talvez se eu tivesse com alguém igual a mim, eu não enxergaria algumas coisas que eu enxergo estando com uma pessoa completamente diferente, né? Porque o que é importante para mim, às vezes, não é Não pra importante ele. para ele e vice-versa. E eu acho que isso vai completando mais, né? Você vai conseguindo ampliar seu repertório, né? Perfeito. E o que você está trazendo, saber quem é você, ter essa É. diferenciação, exige um caminho longo, né? Que é o que a gente fala que é o caminho do adulto, né? Do adultecer, de eu saber quem eu sou, o que eu gosto, para poder, então, Porque eu não posso correr o descobrir quem o risco. outro é, né? Não posso correr o risco de querer ficar igual a ele, porque não é minha essência, Porque às né? vezes a Porque é gente o que se ele quer. mistura, não- Às não vezes é o existe que ele a quer. gente mistura. É o que a gente quer. E às vezes o que eu quero é que ele seja igual a mim Não também, porque é o que eu acho que é. Tipo assim, você não tá vendo, não é isso que dá vontade de fazer? Você não tá Sacudir, né? vendo que a minha necessidade é X e você tá fazendo Y, né? Não é isso? Acho que na vida e nos negócios, a gente tem perfis muito diferentes.
A Jana é mais arrojada, eu sou mais Uhum. conservador. Então, a Jana, quando ela vê, vamos reformar o apartamento, ela vê pronto. Ele já vê o problema. Eu desenho o pior cenário para conseguir, ó, se acontecer algumas coisas aqui, eu vou, tudo bem. Ter uma saída. É. Então, eu sou mais conservador. Então, eu sozinho, acho que eu nem ia. Né? Já, pô, muito problema, nem vou. Não vai, E eu não só vai. ia arrumar problema. E você... Só Não, você sabe enxergar que a tudo. gente já falou sobre sei. isso, né? Aqui é o contrário, Aqui né? nós somos Aqui é o opostos. contrário. E é o aí oposto. eu acho que ela me motiva, né, Uhum. a Destrava, encarar. né, alguns pontos. E eu considero também que a minha posição tem que levar segurança para ela, do tipo, Uhum. meu marido Tá ali. tá administrando isso aqui. Eu acho que eu desafio ele e ele me traz um pouco para a realidade de algumas coisas. E Então, aí eu vai. acho que é muito bom porque é complementar, né? Claro. Eu acho que tanto no casal como as amizades, eu busco ter pessoas por perto que eu possa confiar plenamente, Uhum. Sim. né? Isso acho que me ajuda a levar uma vida melhor. Ter amigos por perto, ter pessoas como vocês que estão por perto da gente, que a gente consegue trocar, que você consegue ter genuinamente, você não precisa ter preocupação com essa Isso. relação. Uhum. Você fica à vontade ali. É. E eu acho que a gente também, a gente tem que ficar à vontade, respeitar e dizer que bom que ele é diferente, né? Porque ele vai cuidar de mim. E não tentar mudar, né? Que eu acho que no começo do casamento, eu acho que a gente tem muito essa ilusão, Uhum. Querer né? mudar. Você né? fala isso, né? Que Principalmente. aquilo que a gente busca no outro é aquilo que falta na Na gente. E tentar mudar o outro, Moldar. né? fazer ele ser aquilo que eu idealizo, eu acho que é um tiro no pé. E eu acho que no começo do casamento a gente perde muito tempo com isso. Acho que faz parte, de Faz certa parte, forma, né? Daí a gente Mas- desiste um belo dia. Aí tem um belo dia que a gente entende, aí eu acho que Quer saber, né? que Deixa pra lá. começa. E eu acho que acaba dando mais valor também, né? Isso. Para todo Porque o que outro vem nos depois. salva da gente mesmo, e muitas vezes, né? Nos salva, porque, como vocês falaram, né? Eu sou a mais cautelosa aqui, né? E ele é vamos dizer assim, das grandes ideias e da execução. E eu sou de ir atrás analisando, ponderando, né? Fazendo Afina a ele mira também aqui. aterrar, a mesma coisa, mas aqui, né? No oposto. Aqui é o oposto. Esses dias você falou isso pra mim. A gente estava tomando uma decisão de uma casa nova pra gente daqui a algum tempo. E aí eu falei pra ela, calma. A gente precisa olhar um monte de coisa nisso aqui, precisamos ver isso, ver aquilo outro. Ela falou, não tô preocupado com isso, que eu sei que você já deve estar fazendo pra frente. Já É a olhou. tua parte na história, né? Olhou. Já Que legal. eu vou me preocupar? Eu sei que ele faz. Que eu vou lá olhar, mas isso aqui, como é que faz isso? Ela, não tô preocupado com isso, que eu sei que você já deve ter Não feito. precisa de dois fazendo a mesma Mas coisa, né? A Perder gente chama de tempo. dança. Essa dança é muito interessante. Eu falo isso muito com a Mari, porque assim, quando cada um tá bem consigo mesmo e exercendo um papel que sabe que é a sua fortaleza, se eu tentar me mudar e preocupar com o que para ela é natural de pensar, eu vou gastar vai uma dar certo. energia gigantesca É. por algo que ela E vai não vai fazer fazer bem, não né? vou fazer bem. Não vou fazer bem. Eu gosto muito do exemplo do Walt Disney, que ele falava que ele tinha uma cadeira para cada comportamento, para cada temperamento, né? Então, por exemplo, a cadeira do executor, que é a pessoa, né, das grandes ideias, na hora que tiver naquela cadeira, não tira esse momento, né? A hora da cadeira da análise, que é sentar e falar, agora eu vou só analisar tudo que pode dar errado aqui. Não tira esse momento, porque se a gente ficar tentando tudo ao mesmo tempo, a gente se perde a grandeza de cada um. Poxa, a grandeza do executor, a grandeza do analista, o planejador e o vendedor, que é o comunicador, cada um precisa do seu momento, e como se a gente sentasse em cadeiras. Então, o Walt Disney, ele tinha um escritório para cada temperamento dele mesmo. Então, em casal, como que a gente pode, de repente, extraindo aqui do que vocês trouxeram, né? Deixa sonhar, pode sonhar. Então, eu não vou, prometo que eu não vou cortar, né? Não vou tolir. Aí, daí a pouco, agora manda para mim. Me deixa aqui analisando, né? A gente senta, vamos analisar. E essa hora também o outro não pode cortar, né? Então, cada um faz o seu melhor, né?
Então, se a gente souber, eu sei que é desafiador, né? Porque O nosso ímpeto é cortar o outro logo, né, né? dá medo, né? De alguém não estar enxergando alguma coisa, de ter algum ponto cego, né? Mas que bom, né? Então, assim, vamos enaltecer, porque realmente é como se o outro minimizasse a nossa fraqueza, né? Sim. Eu acho que esse é o ponto, né? É como se o Kleber, ele corta as suas fraquezas e você corta as dele, porque somados, puxa, tem tudo, né? Então, se a gente souber lidar com os nossos medos, deixar de fora nessa hora e olhar para o propósito maior, a gente acho que aí sim. E acho que a gente até, no papel de educador, tem sido um desafio para nós, né? Porque às vezes a gente já escuta aluno falando que não quer ter filho, né? Hoje em Você dia. escuta pessoas falando que não já querem viram casar. demais. que não quer trabalhar, que não quer casar, que filho dá muito problema, que não quer ter filho. E o quanto você consegue construir quando você une as forças, né? No casal. Esse programa existe para a gente lidar com isso. Esse é o ponto para a gente mais crucial. Central da nossa... Que é a gente fortalecer o que a gente tem de mais rico e que está cada vez menos, né? As pessoas desistem. Enaltecido, está cada vez, né? Muita gente sabe que tem isso. Mas então é por isso que nós estamos aqui, é para levar para isso, para esses pais, né? O que eles estão sendo exemplos, né? O que eles estão falando dentro de casa, implantando crenças já desde do casamento, né? De relação, eu acho que isso desvalor da família. Isso é interessante. Vocês, como educadores, para a gente também é uma oportunidade de aprender, porque muitas vezes, quando a gente vai fazer um atendimento, chega no evento, infelizmente os casais já estão num momento muito complicado, né? Já foi implantada muita crença, a gente fala muito sobre essas crenças. E o nosso comportamento dentro de casa é o que gera a crença nos nossos filhos. E eles vão levar isso, né, adiante. Então, bem lembrado. Esse é um propósito que nós colocamos como prioridade, para tratar esse tema como um pilar principal da família, né? Que nós estamos levando, e aí, Kleber, você falou um ponto para mim, e nós acabamos de voltar de um programa de homens que fala muito isso, né? Dificilmente nós vamos conseguir educar os nossos filhos só com as palavras, né? Pegar aqui esse podcast, pegar um livro, pegar e falar, olha, é isso aqui que tem que fazer. Se ele não enxergar o exemplo dentro de casa, não adianta. Então, né? Como que se forma uma crença, né? Não é através das palavras, é da experiência. Da vivência. Da vivência. Né? Então, o que eles viram e sentiram sentimento geral vai transformar numa emoção, que vai transformar numa crença, e aí vai sendo, né, vamos dizer assim, um cilindro ali de memórias vai sendo acoplado àquela criança. Então, o que a gente está fazendo nossos filhos sentirem, experienciarem, quais são as memórias, né? Então, é esse o desafio. Às vezes eu já tive dos meus filhos, tipo, caramba, pai, você faz tudo que a mãe pede. Né? Você é mole. Né? Não é assim, né? vai. Esposa, fala pra eles. Aí eu falo, como é que eu vou ensinar eles ter uma vida, um casal, servindo a parceira, com esse exemplo. É isso aí. Acho que hoje eles olham e falam, meu pai tá meio esquisito. Mas lá na frente. Mas lá na frente, acho que pode ser que eles copiem. E acho que possivelmente vai copiar. Acho que pode dar certo. Para ter paz, né? É isso aí. Eu falo pra Maria. Na hora que é melhor ter paz, né? E não razão. Uma vez também eu também tive de um familiar, ele me fez uma pergunta, vamos não sei aonde? Eu falei, eu preciso ver com a Jana. Né? Não, você nunca decide nada, não sei o quê. Não, eu decido em conjunto com a Jana. Ela vai comigo. Então eu preciso, vamos, Exato. Tudo certo? Vamos. Pode até ser que ela fale, não tô a fim de ir, eu falo, pô, mas pra mim é importante, eu quero muito estar lá. E aí vocês vão tomar decisão juntos, e é legal você ir. Né? Mas vamos junto. Mas só sabe isso quem vive, né? Só sabe isso quem tem uma relação que está equilibrada, que está alinhada. Então, acho que esse julgamento ele vai existir, mas a pessoa precisa viver
tranquilidade, né? Essa paz na relação. E eu acho que é a questão tudo do adulto, que a gente começa falando, tem que estar muito no adulto para você poder dividir, né? Você tem que saber muito quem você é para poder dividir até uma opinião, né? Uma decisão. E nos negócios? Uhum. Vocês sabem que nós estamos atendendo também muitos casais, né? E hoje, enfim, é estatístico a quantidade de casais hoje que estão empreendendo juntos, né? E vocês têm uma história de sucesso como parceiros e como empresários também. Como que é essa diferença no dia a dia no trabalho? Fala o que pode. Pode tudo, pode falar tudo. Eu penso que esses desafios acontecem a todo momento, né? Mas também você tem a tranquilidade de dizer, olho para cá e tem outra pessoa olhando para outro lugar, cuidando de todo o processo. Eu acho que pode ser mais tranquilo e próspero quando você tem essa diferença também dentro dos negócios, porque são visões complementares que vai ajudar você a tomar a melhor decisão, né? Mas tem algo que vocês fazem assim que vocês poderiam dar de dica para um... Porque a gente tem, algumas pessoas perguntam, mas como separar? Tive uma discussão na empresa. Jana, vai, você fala aí, A Jana, cara da Jana verdade. foi, ó, me dá um Conta close. tudo e não esconda Não, nada. você vai. sabe que esses dias a gente fez um curso e para mim fez muito sentido. Ele falou assim, não dá para separar, porque não dá para separar mesmo. Ele fala até que não deve. Não deve, porque você é uma pessoa só, você não é duas pessoas, né? Você vai ter dupla personalidade, no trabalho eu sou assim, em casa. Nada, sou outro. E os assuntos também, eu acho que precisa tomar muito cuidado para não querer trabalhar em momento que não é de trabalho. E eu acho que precisa saber colocar limite. Então, às vezes, a gente... Porque é natural, eu fico pensando que se a gente não trabalhasse junto ia ser um desafio. Porque eu gosto muito de trabalhar. Eu trabalho até demais. E eu não sei se ele iria entender. Eu acho que estando dentro do contexto, eu acho que fica mais fácil de entender assim, esse período é mais complicado, por exemplo. Sim. Fim de ano, para mim, é super corrido. Ele estando dentro da escola, ele entende isso e acaba, acho que, relevando algumas coisas que talvez se ele estivesse trabalhando em fora outro ele lugar, nem- ele não ia compreender. Não é o ano inteiro assim, mas tem períodos que são assim. Então, eu acho que isso ajuda e eu só acho que precisa tomar cuidado para não querer trabalhar em casa. Então, saber colocar limite também. Então, às vezes a gente está ali num comentário de dia a dia, que aí surge uma... aliás, aquele negócio lá, aí já virou trabalho. Aí já virou, né? já virou decisão. E aí eu acho que tem que saber cortar e falar, tá bom, então coloca Segunda-feira isso a no gente tema põe na da nossa pauta, reunião, que a gente, na hora da reunião, a gente vai falar sobre isso e a gente vai resolver isso. Eu não vou resolver aqui. Porque senão você resolve na emoção e às vezes você tá deitado na cama trabalhando, né? Então, eu acho que tem que conseguir separar. E precisa de maturidade para isso, né? Porque às vezes você quer resolver naquela hora e às vezes também não querer cortar, né? Então tem coisas que eu sei que ele vai ficar doido se eu falar para ele que eu não vou resolver aquela hora, mas eu tenho que falar. Falar, ó, eu não quero trabalhar agora. Me veio uma solução muito simples, assim, muito boba até, de um caderninho do que não é daquele momento. E vai lá, pode ser no celular, pra não mas esquecer, eu penso o que a até gente num caderninho, até para não pauta no não grupo perder. Então, isso aqui que me veio na Eu cabeça, faço muito isso. eu não vou resolver agora, porque não é daqui de casa. Mas né? nós vamos tratar depois. É uma coisa do CNPJ, né? E o matrimônio, ele tem que vir antes do CNPJ. Né? Ele tem que vir antes para a gente ter um mínimo de saúde dentro de casa. E eu acho que isso é importante também por conta dos filhos. Eu me preocupo muito com isso. Né? Eles não acharem que o trabalho... Eles não podem pegar só as coisas ruins, porque tem os desafios. Tem coisa que ele quer de um jeito e eu quero de outro, e lá te dá uma boa conversa. Mas eu acho que esse tipo de conversa não é para ter na frente de filho e em casa. Que não é o momento para isso. Eu pensei a mesma coisa. A gente tá no momento de pensar... Eu tenho 51 anos, a Jana tem 50 anos. A gente tá começando a pensar na sucessão para ela acontecer daqui a um tempo.
mas a gente já começa a pensar. Ao planejador, ao planejador. Muito O bem. planejador já tá. Muito bem. Não dá para pensar na hora que você Não dá. precisa. É um tema né? sério. E a gente não tem nenhum dos meninos na escola e não é plano a gente ter. Então, o Cauê tá construindo o caminho dele, tá trabalhando em banco, tá construindo as coisas dele. E lá na frente, se ele achar que é legal e for bom pro nosso negócio, ele vai vir. Mas aí, certo disso. Tem que ser porque eles querem, né? Se eles Naturalmente. quiserem, e não porque eles se sentem na obrigação. Obrigado. Acho que se não chega na minha idade, com 50 anos, pensando, pô, não tem nada, tudo isso que eu tenho aqui foi meu pai e minha mãe que construiu, e aí vira, Eu sou uma imagino, farsa, né? imagino que deve virar isso, Uhum. né? E aí você tem que ter alguns cuidados, né? As discussões, às vezes, do negócio, eu falo, nunca quero entrar nesse negócio, só traz problema. É, porque a gente tem algumas experiências de amigos que os filhos falam, não quero nem saber disso, Exato. porque Já criou cria uma mais um- imagem de que é só mais coisa uma ruim, crença né? instalada, né? É. Outro dia aconteceu, faz um tempinho, já aconteceu uma coisa engraçada. Eu tava indo embora da escola e quando eu saí me despedindo da minha equipe e tal, tava vestido de trabalho, camisa e tal, eu vi que tinha um problema a ser resolvido. E eu falei, vamos resolver. E fui lá, peguei o carro da escola e a gente tinha que transportar umas coisas. Tá bom, vamos lá, vamos fazer. E aquele dia, a gente foi até o depósito da escola pegar algumas coisas e eu tava de camisa branca, eu me sujei todo empoeirado para fazer aquelas coisas. E eu lembro quando eu tava indo embora, eu falei, meus filhos não podem deixar ver eu chegando assim, né? É bom ver, É bom, porque por um lado, é um exemplo também É. de que se Já que precisar, sim, eu não sou Precisar, tem que- motorista, é. eu não sou carregador da escola, mas se precisar, mas vamos lá. eventualmente, Né? Mas eu lembro que eu entrei escondido na casa, meio por trás, assim, fui lá, tirei minha roupa, e depois eu falei, e aí, gente, tudo bem e tal, tomei meu banho, né, falei, tá tudo bem e tal, falei, se eles me verem assim, papai, o que aconteceu com você, né? é um lugar ruim, né? É isso que a gente não... Mas E eu acho que as crianças hoje em dia têm um pouco essa visão também de trabalho, né? De que Uhum. trabalho é uma coisa Pesado. Que pesada, tira meu pai de casa, que meus tira pais meu de casa, que tira o tempo, que ocupa tempo, muito é. tempo. E eu acho que tem que... não precisa ser assim, né? Não. nesse Mas exemplo você nesse exemplo que eu dei tem os dois pontos, né? Uhum. Os jovens, eles não têm visão do processo, né? Ele acha que você já- chega Tudo lá, pronto, né? Já. né? Então, também, às vezes, é importante você mostrar o caminho, sim. né? Mas também, o caminho pode ser leve, não precisa ser Sim. uma coisa... É. Tem que carregar? Vai lá, carrega e tudo bem. É. Né? Não tem problema nisso. É ressignificar esse carregar, talvez, né? Você sabe que me veio aqui uma memória de infância que minha mãe tirou muito sarro por muitos anos, que a gente estudava em colégio de padre. E aí teve uma prova que veio assim, qual era a parte mais difícil do Pai Nosso? E aí meu irmão respondeu assim, é reunião, porque chega tarde. A parte mais difícil da oração Pai Nosso, e ele entendeu do Pai Nosso, entende? Do nosso tá. Pai. Aí falou, é reunião porque chega tarde, entendeu? Então, olha a visão lá de trás também, como já tinha, às vezes, um peso. A parte mais difícil do pai era chegar tarde. Eu já até sei qual irmão que é, mas eu não vou falar. Eu tô achando que era um demais. Olha, Eu já até sei qual é. isso Instalou ficou uma crença, é o marcado, que a gente né? tá Porque falando como aqui. que ele, naquela hora, nem pensou em oração nenhuma, não. Era meu pai. Meu pai fica longe de casa. Agora, vamos falar de legado. O que vocês querem deixar, né, de legado, principalmente falando dentro de casa, né? O que para vocês hoje, assim, se tiver que deixar uma memória bem clara, né, de vocês, pais, para os filhos, qual que é esse legado que vocês fazem questão? Como se vocês pudessem ouvir seus filhos falarem, meus pais me ensinaram a... São dois, né? Porque você vai numa linha e eu vou na outra. Acho que Mas olha, de novo, complementar. eu penso muito na questão da... Eu vou falar, a família não abandona a família, né? Eu penso muito na olha, questão, essa aí já tá treinada. da união deles, que eu acho que é importante eles estarem unidos. Eu me dou super bem com os meus irmãos, eu acho que isso é importante. Nossa, isso é quando muito- você É um belo já legado. tem sua família, eu acho que é uma coisa legal de se cultivar.
E eu acho que é difícil, não é fácil, porque com 4, imagina, um tem ciúme do outro. Agora a gente tá numa fase que, assim, se um escolhe o restaurante, os outros não querem aquele restaurante Só só pra- porque aquele um escolheu, né? Então a gente Só tem que de ficar, um dia eu atendo esse, o outro eu atendo aquele, porque eles ficam medindo quem é mais importante. Quem é mais amado? Meu pai gosta mais de quem? Minha mãe dá mais importância para quem? E eu acho que é uma coisa natural de irmão. Uhum. Eu tenho 3 irmãos e eu lembro que eu tinha isso. E eu acho que os pais têm que saber dosar muito isso. Então, não se meter muito, sabe? No meio a hora que eles estão ali, ó, isso é problema de vocês, vocês resolvem. Então, tentar não ficar fazendo muito papel de juiz, né? Porque senão, às vezes, você acaba tomando partido de alguém. Todo ano a gente viaja. E agora, como tem os 2 mais velhos, tá uma coisa assim, ó, gente, é com vocês. A gente vai viajar, e aí tem o Luca, que tem 11, que depende dos outros para ir Deles. para a escola, ele não anda sozinho ainda. E, ó, vocês têm que levar o Luca, vocês têm que... E até falei pro Kleber, é uma oportunidade deles se ajudarem, né? De Começar a entender assim, ó, o dia que eu não desenvolver essa tiver minha mãe e meu responsabilidade. pai, é a gente aqui, entre a gente, né? E eles ficaram 10 dias da última vez que a gente foi viajar, se revezam. Legal. Então, um Olha dia aí, um vai legal. levar, o outro dia o outro que tem que acordar mais cedo e passar para deixar os 2 mais novos na escola, né? Então, eles se organizam Dá até uma sensação do tipo, acho que a gente precisa ficar mais fora. para dar essa oportunidade para ele, né? Oportunidade, porque a gente fica ali resolvendo tudo, eu levo, hoje eu não sei o que, e eles, cada um no seu caminho. Porque quando você tá em casa, né, às vezes até eu peço alguma coisa, os maiores falam para mim, mas esse filho é seu, né? Não é meu esse filho. Poxa, mas eu tô pedindo, né? Eles estão Me bem ajuda. alinhados. Mas o dia que a gente não tá, acaba que o filho é dele naquele dia, né? Não, A gente tem que se responsabilizar. E eu acho que é um momento legal para eles criarem esse vínculo, né? De que Então é esse legado da união entre depende, eles. esse legado da união. E o Kleber tem. A gente falou disso já há algum tempo e a Jana tem essa visão e eu trouxe outra que eu acho que é complementar. Da autonomia deles, de cada um ser dono da sua própria vida, né? De construir o seu caminho. Se a gente conseguir ter êxito nisso, eu acho que a gente vai gerar menos Atrito, né? Menos atrito disputa. entre eles. Perfeito. Porque às vezes a gente, enquanto pai, você vai suprindo aquele filho que tem menos autonomia, né? E isso gera um atrito. Que o outro Porque acha o que você outro fala, gosta você mais, gosta né? mais dele, porque às vezes não é nem o que você olha o teu filho ali se resolvendo, você fica, pô, que legal aquilo, mas você começa a dar atenção para quem precisa mais de atenção de você. E aí gera um atrito. Porque, às vezes, esse que fica um pouco para trás, ele não está seguindo o caminho dele, e meu pai ainda fica resolvendo as coisas dele, tocando a vida dele, e eu tô aqui fazendo de tudo e sou menos amado pelo meu pai. Né? Não é uma verdade. Mas eu acho que essa questão da autonomia, que eu penso para os meus filhos e penso para os nossos alunos, assim, eu acho que é o principal legado que a gente tem que deixar para eles, é um ser autônomo, capaz de conduzir sua própria vida. Sim. Eu acho que... Perfeito. O que você está falando, eu acho que conecta com algo importante, que é a identidade, que é o protagonismo, né, que gera essa autonomia. Então, enquanto pais, se a gente puder enaltecer esse ser antes do fazer, né, e antes do ter, esse caminho ele vai acontecer, e aí vai gerar essa harmonia entre os irmãos também, porque é o que vai gerar harmonia nas outras relações também, todas, né? Então, essa base é muito importante vocês terem falado, porque é a crença mais profunda e negativa que pode ter, é uma crença de identidade, né? Então, como enquanto pais a gente puder falar, você é tal, né? É o meu primeiro, é o meu segundo, o seu lugar é exclusivo, né? E insubstituível. Você é filho, né, do Criador, você é filho, né, de Jana e Kleber. Então, a gente dando esse mais ênfase para o que eles são e não pelo que fazem, né? E essa percepção deles é o que vai fincar. Nossa, eu sou, né, diferente dele, né? Porque a gente se mistura muito, né, quando não temos clareza da nossa identidade, qual é a nossa preferência,
né? O que que eu amo, o que que eu não gosto, né? Então, acho que a questão da identidade, se a gente não faz isso, gera uma fratura neles de identidade e aí fica difícil a capacidade e depois o merecimento, né? E eu falo sempre pra eles que se eles tiverem essa união, não tem como dar errado. Uhum. Porque um vai ajudando o outro, principalmente em 4, é força pra caramba. Né? Família não abandona, né? Outro dia, o rapaz que corta meu cabelo falou, eu tenho um filho e chega. Aí eu falei, você tem irmãos? Eu tenho 2 irmãos. E como que é? É legal? Pô, é legal, não sei o que, não sei o que lá. Seu filho não vai ter isso, tudo bem? Uhum. É. Então, assim, se eles unirem essa força e potencializar ela a favor deles, não tem como dar errado. Sim. Um vai ajudando o outro, assim como a gente, enquanto casal, tem as diferenças. Eles têm muita diferença. Você olha, um é muito diferente do outro. Né? Isso é bom. Também É. são complementares entre Sim. eles, Um né? vai apoiando o E outro. eles vão amadurecer o suficiente para saber em algum momento que esse é o legal da dança deles que a gente fala, né? Então o Kleber falou uma coisa, me permitindo, a Mari sempre traz mais o olhar sistêmico, eu trago também, mas é um pouco do olhar bíblico também que eu gosto, que é do filho pródigo, né? Que é o filho que é natural, você vai ter um filho que está necessitando mais do pai, é natural você olhar mais para aquele filho, né? Como pai, a gente... Mas ao mesmo tempo, naquela parábola, quando o filho volta e o filho mais velho, né, questiona o pai, mas pai, ele foi embora e ele gastou toda a fortuna que o senhor deu e o senhor recebe dessa maneira e eu. Ele falou: você é meu filho, tudo que é meu é seu. Não é porque eu estou dando para ele amor que eu vou deixar de dar para você amor também, que eu vou deixar de te atender. Mas você já está aqui comigo todo dia. Você já faz, então ele precisa. Mas não é por isso que eu deixei de te amar. E tudo que é meu é seu também. Então Eu é acho que a gente muito legal. demora para entender isso, né? É. No começo, a gente era para ter um filho só, tá? A gente tem Não, 4. sério? Eu lembro dessa 4, história. mas a gente era para ter um só. Porque o Kleber falava assim, mas como? Nós vamos cheguei a ter pensar outro filho? Mas não tem como, porque eu amo tanto essa criança. Ele falava, como que eu vou dividir? Seu Kleber não vai dividir, só vai aumentar, porque de infinito, fato aumenta, né? De né? fato. Mas ele tinha essa. E hoje eu vejo muitos pais com essa coisa assim, não, um só tá bom, porque. Ai, como que vai ser se eu tiver outro filho? E é exatamente isso, né? A gente É, está passando por Para isso. dar para um, você não precisa tirar do outro. Exato. Você vai dar para todo mundo. Multiplica. É. Né? É Que verdade. legal, é. Uma boa ideia. Uma boa ideia. Uma boa ideia. Uma boa ideia. Mais uns 3, né? Uma boa ideia. Eu acho que eles vêm diferentes exatamente para isso, para quebrar todas essas nossas resistências, né? Porque é impossível amar, né, de forma diferente seres tão únicos, né? Não tem como. E Então, com cada um você aprende uma coisa. É muito Uhum. engraçado. Que com o perfil de cada um. Aprende. Né? E eu gosto de uma pergunta que a gente faz aqui para trazer, às vezes, a gente dá uma resumida no nosso Super momento resumida, atual, né? Se tiver uma palavra que hoje representa o momento de vocês, o momento Kleber e Jana hoje, na vida num todo, assim, que palavra que vocês podem trazer? Pode ser uma de cada aqui, vocês podem... Que palavra representa hoje vocês como casal? Eu penso quando você fala, sem elaborar muito, desafio. É um desafio. De olhar o que a gente já fez, que foi bastante coisa, né? Na nossa família, no nosso negócio, e a gente precisa continuar isso, né? É um desafio. Lidar com tudo isso, com as coisas novas que vão aparecer. Eu, como mais conservador, penso nas instabilidades que possam ter daqui para frente, né? Começo... É um desafio porque eu falo, agora a gente tem mais o que perder. Uhum. Né? Eu preciso ter mais cuidado, é o meu perfil. Uhum. Né? Eu preciso ter mais cuidado com isso, com aquilo, eu preciso... Querendo preservar, né? Eu acho que você tá ficando velho.
Eu ia falar isso. Eu acho, bastante nisso. eu acho que a palavra é resiliência. Eu acho que porque assim, a gente fizemos 26 anos agora, a gente já deu, semana passada foi 26. E é muito tempo, né? A gente tem mais tempo casado do que sem estar casado. 30 anos juntos. Mais tempo junto do que separado. E assim, o Kleber hoje é muito diferente do que ele já foi. Eu acho que eu também. Então, tá sempre se reinventando. Eu acho que eu acho que a gente tá agora num momento de mais maturidade. E aí eu acho que o legal disso é que a coisa acontece mais rápido, né? A gente já sabe alguns caminhos. Então, é o que eu falo para ele, a gente não pode, não morremos ainda. Então, assim, Não, pelo amor de Deus. enquanto eu estiver vivo, eu quero estar vivendo. São novas versões de vocês, né? E que vocês vão se reapaixonar por essas se novas reinventando. versões. Esses dias a gente estava falando, o que a gente vai fazer quando os meninos casarem? Eu falei assim, a gente, sei lá, a gente pode morar 1 ano em cada lugar. A gente pode, 1 ano a gente mora num lugar, outro ano a gente mora em outro. Ele, sério que você faria isso? Eu falei, quando eu parar de trabalhar, faria. Mas assim, nunca que eu faria isso lá, que eu diria isso há 20, 30 anos atrás. Mas eu acho que é isso, o segredo é esse, né? Entender que não vai ficar tudo igual sempre. E eu acho que o mais importante é sempre lembrar da escolha que a gente fez. Eu acho que a gente parou de brigar muito quando a gente sentou e falou assim, peraí, a gente pensa em se separar? É uma possibilidade? Não, a gente quer ficar casado? Então tá bom, então chega. Era só ameaça, né? Quando a gente estiver brigando, então assim, a gente precisa lembrar que a gente vai ficar casado, a gente não vai se separar. Então assim, então não adianta ficar querendo discutir. Lá atrás, bem atrás, acho que no começo do nosso casamento, eu falava uma coisa pra Jana que irritava muito ela. Qual é? Eu falava, quando tinha algum estresse, assim, bom, primeiro a gente tem que ficar bem. Pra depois tratar o assunto. E ela ficava brava. Não, eu quero Tem como ficar bem. Primeiro você fica primeiro bem. Vamos ficar bem. E a gente é mais colérico, quer resolver tudo logo, entendeu? Exatamente. Vamos ficar bem, depois a gente trata o problema. Não, aí eu falava, tô com raiva agora, eu não vou ficar bem. Como que eu vou ficar bem se eu tô com raiva? Eles não entendem que a Você gente tem sabe que que pôr pra fora. eu tô percebendo aqui, tem uma coisa interessante, esse negócio de ficar bem, porque eu me identifico com os pensamentos do E Kleber, eu com os da né? Jana. E aí o que eu percebo que a raiva é uma das emoções que vocês, né, que são mais mais executores, forte. vocês usam para agir, né? É. E talvez, né, quem não tem tanto esse ímpeto da raiva ali, a gente precisa mais dessa emoção aqui, de vez em quando pôr para fora, dar uns gritos, sabe? Assim, dá Então aquela... vamos ressignificar, não é raiva, é emoção. Não, mas a raiva é importante Eu falar sei, dela abertamente para a Tem que gente falar, não tem que maquiar falar. mais ainda, porque já é uma emoção muito subestimada, né? E ela é cheia de tabus. Mas se a gente souber utilizar, eu estou aprendendo aqui com vocês, a gente vai tomar mais essa frente de resolver as coisas também pela raiva, né? Ontem eu fiz uma postagem sobre a raiva, impressionante a repercussão. Aí eu falei, gente, eu preciso falar mais sobre isso, porque ela é... Parece que não pode sentir, né? Exatamente. É proibido. Ela é tá bom proibida. mesmo. E em muitas famílias, pelo menos na minha, era um sentimento que não era falado e não era bem visto, né? Só que ela é maravilhosa se ela for seguida de uma ação, né? E transformar em compaixão depois, em transformar em harmonia, que foi da onde a gente começou aqui. Mas talvez, né, para as pessoas mais introspectivas, como eu, como o Kleber, talvez, a gente não foi ensinado a agir pela raiva. E ela é muito boa, né? Então, eu acho que a gente tem que trazer esse tema das emoções cada vez mais aqui para lembrar que ela ajuda, principalmente vocês que já estão mais habituados com ela. Eu acho que a Não dói gente tanto, vai né, Diana? amadurecendo, vai aprendendo a lidar. É isso. Mas Falei isso hoje, achar que não vai ter. E eu acho que assim, a raiva ajudou muita coisa na nossa relação. Porque o Kleber, ele tinha uma fase que às vezes quando a gente brigava, ele queria sair de cena. Eu ficava louca. Assim, ele quer sair de cena? Como assim? Ele quer fazer de Nós conta estamos que no nada meio tá da acontecendo. resolução aqui, né, Jana?
Ficar Exato. quietinho e Volta. sair pela tangente. Para aí, calma. Tá Mas é chato. bom. Não, eu vou sair de complementar. perto de você que é pra gente não brigar mais. Não, mas eu queria brigar. Eu não queria que ele saísse de perto. Viu? Mundo real. E aí é muito muito bom. daquilo que você fala, né? Da gente saber essa dança e esse troco, né? Porque Exatamente. Porque a teve pessoa uma que vez que não eu- briga, escuta essa aí, por favor. Vamos. A pessoa que não briga está sendo arrogante. E é algo que ninguém fala, porque ela está tirando o direito do outro, inclusive, de lutar pelo que pensa e chegar no ponto. Então, é uma arrogância sair de cena. E eu posso falar de carteirinha aqui, porque eu sou essa pessoa. É como se assim, nossa, desse nível eu não quero nem entrar, né? Então, é uma arrogância. Então, é como se fosse assim, a pessoa que está sem entrar no debate importante, vamos dizer assim, nas conversas corajosas, é como se ela tivesse arrogante e não baixando a cabecinha, vamos colocar assim. E a pessoa que está se utilizando muito da raiva, às vezes se perde e não volta para o eixo. Uhum. Então, se a gente souber aprender, né, sabendo que tem uns que precisam lhe reverenciar e abaixar a cabeça e falar, não, eu vou abrir mão de me ofender, esse é o ponto. E vocês abrir um pouco mão, né, De brigar, né? de brigar por tudo. A É gente bom, chega Jana, é nesse bom isso que eu tô equilíbrio. aprendendo. É bom, às vezes, não brigar. É. Mas eles deram... Mas é É diferente. diferente. É diferente. Dá a sensação de que é impotência, né? Não sei explicar. Como Não, assim? eu Vou acho usar meu poder? Eu acho que também, eu acho que o Kleber espera muito que eu brigue, né? E aí, eu quando também. eu não brigo, ele fala, será que tá tudo bem? Ih, Será que ela tá vai bem? ter que ser eu. Tem alguma coisa errada. Vou ter que. Mas, Mas algumas pessoas precisam aprender, desculpe o palavreado, tá? Mas eu acho importante. É mandar a merda algumas coisas. E a gente, às vezes, a gente foi tão tolhido, a gente teve que segurar tanto que a gente não sabe fazer isso. Então, para mim, é uma cura. Até eu não costumo falar essa palavra aqui. Eu tô me colocando porque a gente precisa aprender a usar a raiva. Falar assim, nossa, agora que eu percebi o tanto que eu estava chateado com isso, para ela nos impulsionar. Mas lá no fundo, a raiva é um amor enrustido de algo que a gente está buscando, né? Então, tudo isso é aprendizado, que a gente não pode, né, desmerecer cada emoção, cada que os casais vão trazendo, cada um ali as suas nuances, né? E eles Sim. falaram duas palavras complementares, né? Porque o Kleber falou desafio. Não existe relacionamento sem Sem desafio. desafio. Não existe vida sem desafio. E a Jana falou resiliência, que para mim é a chave, uma das chaves para conseguir vencer os desafios. É você ter resiliência, né? Como pessoa, como casal, como empresário, né? Vocês são empresários. Um empresário no Brasil tem que ter mais do que resiliência, né? Ele tem que Muita, ser né? teimoso, né? Muita fé. Pé, teimoso, vamos colocar aqui vários adjetivos. Mas é interessante que realmente comprova aquilo que vocês estão contando aqui pra gente, né? Muito legal. Muito bom. Mais uma pergunta que eu queria trazer aqui, já que a gente está falando tanto sobre crenças, o que nós transmitimos através das experiências, enfim. Que crenças vocês foram abandonando para estarem bem juntos até hoje, com essa vida que a gente diz assim, que é próspera, porque pelos filhos, pelo propósito de vocês? O que vocês tiveram que abandonar pelo caminho, vamos dizer assim? Tipo, essa crença não me serve mais, sabe? Eu acho que eu tinha muita crença do controle, né? De que se não fosse do meu jeito, ia dar algum problema. Eu acho que a gente teve muitos desafios na adolescência do Cauê, que foi o primeiro a entrar na adolescência, né? Porque eu acho que a fase da adolescência, ela é, até pela minha crença, né? Porque enquanto eles eram pequenos, é mais fácil, né? Você tá ali controlando. E a hora que eles começam a desafiar e a entrar na adolescência e querer fazer do jeito deles. E o Kleber, ele foi criado de um jeito muito diferente que eu, né? O Kleber trabalhava com quantos anos? 14, 13? Com 13 anos. Então, para ele, o Cauê com 15, fazer algumas coisas, para ele era uma coisa, assim, completamente normal. Natural. Para mim, não, porque eu já fui criada de um outro jeito. Eu enxergava alguns perigos, algumas coisas de hoje em dia que, no tempo dele, não era um problema, né? Então, a gente brigou muito. Foi muito... Então tá aí uma crença muito que ficou desafiador. E sua, Kleber? Você teve alguma que você teve que abandonar para dar certo? Eu tive algumas.
Qual foi a acho que principal? a principal decisão que, por exemplo, traz a gente junto, empreender junto e como casal, eu lá atrás tomei a decisão de mudar minha carreira porque eu achava que foi uma análise que eu fiz muito sozinho. Eu achava que a gente ia se afastar se eu tivesse na minha carreira e eu já na carreira dela. Se eu tivesse no banco hoje, eu acho que a gente seria Talvez não. outro casal, entendeu? Quando eu tomei a decisão há 21 anos de ir para a escola, eu pensei muito nisso, né? E eu acho que eu sempre fui, eu acho que também é um pouco de controle, né? Eu acho que a minha origem sempre foi, na minha família, eu não tenho empreendedores, assim, meu pai é engenheiro, trabalhava numa multinacional, meu outro tio também é engenheiro, trabalhava numa grande multinacional. Foi o primeiro e pediu licença. Olha que legal. É. O meu tio, Legal. que eu tenho uma grande consideração com ele, que ele é casado com a irmã do meu pai, ele não é meu tio de sangue, né? Ele é o único na família que é empreendedor, né? Talvez eu consegui, Alguma coisa. pela proximidade dele, tirar alguma coisa disso. E eu me desafiei nesse sentido de mudar minha vida e essas coisas de origem, não vamos arrumar problema, vamos não sei o quê, Melhor não deixa mexer. tudo controladinho A aqui, crença de que não tá sei o tudo quê. bem, sem, não precisa mexer em problema. Acho que essa crença de que Pra que criar pra problema, que né? criar Tá problemas? confortável É. aqui, Vamos né? ficar aqui, vamos ficar aqui. E às vezes eu me pego pensando o quanto de risco que eu tomo na minha vida, no dia a dia, nos nossos negócios. E outro dia, nós temos 240 funcionários. E a gente estava viajando com um amigo, e uma hora eu estava conversando com ele, e ele falou, eu tenho 2.500 funcionários. Aí eu Falei, falei, ó, como eu tô Olha, tranquila. 10%. aí eu falei, Você tem Olha como eu 10% dos tô problemas tranquila. dele. e aí eu pensei, pô, acho que eu consigo ter 2.500 funcionários. Olha que legal. Né? Eu falei, caramba, olha eu olhando para esse risco e falando tudo bem. Olha que legal. Já foi uma crença quebrada. Nossa, a É, mega tá querendo crença. arrumar problema. Furou o teto. Acho que é Não, isso. mas sabe que eu escutei essa semana um post sobre isso também? Que a relação não é tão assim. Que às vezes a gente acha desse salto dos 250 para 2.500, a gente vai ter mais problemas, mas você vai ter mais condições de lidar com os problemas. É, porque Às vezes é uma crença, que às vezes a gente, eu tenho 20 ou eu tenho 250, eu tenho menos problema do que quem tem 2.500. Você tem muito menos condições de lidar com esses problemas. Então, assim, é óbvio que é um olhar positivo, né, e otimista da situação. Sem dúvida nenhuma, é um desafio ter 2.500 funcionários. Mas eu achei interessante essa análise, que normalmente, quando a gente chega a 2.500 funcionários, você tem uma estrutura, muito mais estrutura para lidar com essa... E tudo é esse problema, desafio. né? E tudo é problema. Pequeno é O de é 2 problema do funcionários, mesmo jeito. né? Porque você já esqueceu, mas um dia você deve ter tido 10, 15, 20, Sim. 25. É, E mas- também era um problema. Mas eu acho que talvez o momento de hoje ele dá essa possibilidade porque eu vejo funcionários fazendo coisas muito melhor que eu. E aí eu falo, pô, sem esse cara aqui, eu tenho funcionários que eu falo, esse cara precisa ser meu sócio. Né? Eu não sei como fazer isso ainda, mas eu olho e falo, puta, precisa ser meu sócio. Porque ele é muito melhor do que eu nisso. Eu ajudo ele em algumas coisas aqui. Em controlar a raiva, essas coisas, eu dou uma ajudadinha, né? Mas eu olho para coisas que acontecem no nosso negócio hoje e falo, meu, sem essa equipe aqui, como é que eu vou fazer um negócio desse? Vai ser difícil. É porque você já passou pela peleja. Só algumas pessoas vão entender esse código. Você já passou pela peleja, por isso que você sabe lidar, mas a peleja... Agora né? nós não entendemos, né, Mari? Deve ser. Acho que deve ser alguma coisa. Aproveitem para deixar o contato do Ranieri, da escola de vocês, para quem quiser saber mais, para quem quiser acompanhar as redes. Fala aí, nas redes eu sou meio analógico. Consultar. Isso, olha aí. Não precisa Que consultar. aí nós vamos para a pergunta final Essa aqui. é a melhor pergunta. Eu acho que de quem todas. estiver ali pela Zona Leste e precisa estar com dificuldade de escolher uma escola para um filho,
Vai encontrar na gente ali um colégio inovador, Uhum. que tem compromisso com as vidas que estão lá, não está preocupado só em formar do ponto de vista acadêmico, mas formar para a vida. Eu acho que tudo que a gente faz lá, a gente tem um comprometimento com as vidas que estão lá, né? Eu acho que vai encontrar na gente algumas soluções lá. Acho que é uma parceria, né? Acho que Uhum. o segredo do sucesso é a gente arrumar boas parcerias na vida, né? Em Uhum. todos os aspectos. @Colégio Ranieri, Tá bom. Legal. Uhum. E o seu no pessoal? Instagram. E o meu é @Jana... Nossa, Olha aí, Jordão, agora Jana vai ter que Jordão, cortar tudo essa parte. junto, não é isso? Não, é Jana R. Jordão, Ah, acho. tem o R. Depois Eu a gente acho. bota só. Uhum. Mas o que é legal, Kleber, que você falou, a gente, na minha empresa aqui, a gente trabalha muito com construção de pitch, né? Pitch de venda e de pitch para as pessoas venderem, né? E eu falo que quando a gente constrói um storytelling de verdade, ele é imbatível. Uhum. E o que a gente percebe, né, conhecendo vocês e pela proximidade, não tivemos o privilégio dos nossos filhos estudarem no Ranieri. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Bem que vocês Não, vão mas lá pro tá perto. interior, né? Enfim, falamos sobre isso. A gente vira vocês. A gente vai ter que ir pra lá. Foi legal o que aconteceu porque foi um pitch da verdade, Uhum. né? Que a essência de vocês, é o que está lá dentro realmente. Então, é muito legal ver essa verdade. Então fala, Jana. A minha é @Jana R. Jordão, Uhum. o meu Instagram. Mas eu acho que é isso. Eu estudei muito em colégio tradicional, né? Em escola que Uhum. tinham regras que eu falava, para que serve isso? E quando eu abri a escola, que eu era muito nova, tinha 19 anos, hoje eu penso, esses pais não tinham juízo, esses pais tinham menos juízo do que eu, de deixar eu, uma menina de 19 anos, com um monte de criança. Era muito nessa coisa de o que mais a escola precisa ensinar, porque eu tive muita dificuldade quando eu abri meu próprio negócio com coisas básicas de comunicação, coisas que eu deveria ter aprendido na escola, mas que a escola não me ajudava nisso, a escola me travava, né? Não era uma escola que valorizava que você precisa falar, você precisa se comunicar, você precisa se colocar, muito pelo contrário, era uma escola de fica quieto, obedece, regra. E para empreender, você tem que se desafiar o tempo todo, né? Então, a gente olha muito para isso, né? Eu acho que o objetivo é formar, não só formar empreendedores, mas que eles tenham essa visão de que eles podem fazer o que eles quiserem, né? Porque eu lembro que quando eu escolhi a minha carreira, eu falava, nossa, tô perdida, vou morrer pobre, né? Porque querer ser professora... Eu ainda fui falar com meu pai, que eu falei, não, ele vai fazer eu desistir disso. E ele falou, é o que você gosta? Eu falei, é. Eu falei, então faz. Eu falei, mas e como que eu vou fazer para viver? Eu ainda perguntei isso para ele. Como que eu vou fazer para viver? Você sabe quanto ganha uma professora? Ele falou, relaxa, tem espaço para todo mundo. Se você fizer bem feito, você vai fazer diferença. E fez, né? Porque eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz melhor, né? Sim. Então, assim, quando eu tô cheia de problema, eu falo, vou lá ficar com as crianças, que eu me mato de rir com eles. Eu adoro. Esse final de semana a gente teve a festa de alfabetização. Eu já fiz 30 festas de alfabetização. E uma criança, eu dou um anelzinho para eles. E nunca nenhuma criança tinha perguntado isso. Uma criança virou para mim e fez assim, é de ouro? Aí eu falei assim, gente, olha isso. Uma criança de 6 anos preocupada se o anel é de ouro. Eu falei, na hora não dava para eu explicar que não é de ouro, é folhado. Mas criança é muito bom, né? Criança é muito espontânea. Traz uma inocência que cura tudo, né? E você trabalhar com isso, eu acho que é muito legal, né? Você trabalhar com vida, né? Com vida e com uma possibilidade de transformar a sociedade ali, olhando no nosso... Vocês estão fazendo a parte de vocês. É o que eu falo pro Kleber, né? A gente tá difícil, né? Não dá pra fazer dos tem outros, umas coisas assim que a gente vê acontecendo que eu falo, meu Deus, isso aqui, ó, 200 dias letivos não resolve a influência negativa que isso aqui tá fazendo. Mas a gente tá tentando, né? A gente já tá numa fase de ter filho de ex-aluno. E ter
ter aluno é bom, né? Mas ter neto aluno é muito melhor, que é muito legal, engraçado, que porque legal. você vê a criança e você fala assim, nossa, que legal, a família que eles estão Deu certo, construindo e deu o que eles certo, estão né? fazendo. Porque você consegue ver uma diferença, assim, né? Na forma de criar, na Eu forma acho de o educar. máximo quando você vai numa escola e tá te atendendo, sei lá, uma pessoa que já estudou lá. Aconteceu isso comigo. Tem que ter um pouco mais, né? Mas você chega lá e você é atendido por um ex-aluno. Eu acho Aquilo isso, tá na essência, não né? é? É muito forte isso. Ele viveu aquilo, né? É verdade. Agora vamos à pergunta A última principal, pergunta que é Nossa, eu tô com aonde que medo dessa. está o poder do casal? Aonde, de uma forma assim, numa frase que vocês possam trazer, aonde que está o poder do casal na visão de vocês? Eu acho que o poder tá em não esquecer da escolha que você fez, né? Foi isso que eu escolhi, é isso que eu quero. Então, independente do que acontecer, a gente vai estar junto, porque foi essa escolha que a gente fez lá atrás, né? E um apoiar o outro e entender que não vai ter dia bom todo dia, que vai ter dia que não vai ser, vai ter fase que você vai olhar e falar, o que que eu tô precisando aprender com isso? Porque tem alguma coisa aqui que tá... mas de estar ali sempre investindo na relação, né? Eu acho que acreditando na escolha É um que foi feita investimento. lá atrás, né? É um investimento diário, né, gente? O que você acha que é o poder do casal? Eu pensei aqui que você investir a todo momento em manter a admiração, assim. A gente vai mudando, a gente vai se reinventando, mas você admirar aquela pessoa que está do teu lado, né? Acho que isso aí dá uma potência grande de você lidar com todas as dificuldades. Acho que usar o que aquela pessoa tem de bom para mudar a sua vida, porque são várias fases, né? Várias fases. Às vezes eu começo a pensar, daqui a pouco a gente vai ter neto, né? Daqui a pouco os filhos. Esses dias eu me peguei pensando, porque chegou um momento que eu ia com os meus 4 filhos para escola. Aí o Cauê deixou de ir, o Juan deixou de ir. O ano que vem é o último ano do Pedro. Só tá levando uma, tá bom, Agora né? só vai levar um. Só vou levar um. Né? E eu com o Ainda carro tem um ano. cheio. E que louco, eu tenho certeza que algum dia na sua vida você falou mais Não. 4. Pô, não dá, não é? Vamos arrumar Aí uma agora coisa, sente né? falta, vai falar, Exatamente. pô, não, mas veja bem. E uma hora isso vai acontecer na nossa casa. E passa muito rápido. Uma hora isso vai Muito. acontecer na nossa casa. E vai chegar uma hora que a gente vai ficar sozinho lá, nós dois. E se isso não tiver revigorado, essa admiração, eu acho que deve ser difícil. Eu acho que é não se perder, né? Porque eu acho que a vida é tão corrida, é tão cheia de coisa, que se você se distancia a um ponto de não conhecer mais a pessoa depois, eu acho que tem muitos casais que acontece isso, né? muito Que isso. quando fica sozinho de novo, não E se aí, reconhecem, e agora, né? Quem uma é nova você? vida, né? É o que vocês estão falando, eu acho que tá baseado em algo que não muda, né? Então vão sair os filhos, vai mudar às vezes a profissão, vai mudar, mas estar ancorado em valores que não mudam, né? Como a admiração pelo outro. E a gente fala aqui no Poder do Casal, aqui pelo Amar Pode, que é não estar só um para o outro, mas ter algo maior que vem através da gente. Né? Então, assim, não é só o amor conjugal que vai conseguir, né, manter tudo isso, mas um amor fraternal também, como irmão, né? Porque vai chegar uma hora. Exato, isso. olhar para o outro para além do que, né, a gente enxergou a vida inteira, que é o amor conjugal. Então, o que vocês estão trazendo, que é maravilhoso, é isso, né? É algo que não muda com o tempo. Os filhos vão sair e a gente vai continuar Se amando, porque isso aqui não muda, né? Esse amor para além da matéria, né? Para além de algo que vai embora, que eles vão ter a família deles. A gente até tenta, já hoje, fazer algumas coisas assim, né? Por exemplo, a gente tem uma meta de fazer uma viagem só nós dois, pelo menos uma por ano, só nós dois. E a gente nesse ano a gente bateu essa meta. E nós viajamos em setembro. No ano passado também. E esse ano a gente viajou em setembro. Esse ano a gente foi 2 vezes. E aí logo... Upgrade. Um mês depois, né? A gente foi de novo. A gente tinha marcado com os amigos, nós fomos viajar em 4 casais. Eles ficam bravos. De novo, eles falaram, mas de novo vocês vão viajar? Gente. De novo? Vamos.
Aí tudo você vai bem. falar, desfrute o caminho. Desfrute do caminho. Mas eu acho que é isso, né? Por algum motivo a gente se encontrou. Eu acho que tem muito isso, né? Tem algo maior. Tem. Porque Eu também acho. eu acho que não é do nada as pessoas que passam pela nossa vida. E aí é aprender com isso e Desfrutar. tinha que ser ele, né? Tinha que ser ele. Então, vambora, E né? você está falando uma coisa, Jana, e de novo, eu volto aqui, as respostas de vocês são muito complementares, né? Porque essa questão da gente se apaixonar novamente, se admirar, depende muito do primeiro combinado. Foi essa pessoa que eu decidi, porque não é fácil. Essa admiração muda o físico, às vezes muda o mental, passa por uma fase difícil, e aí, como manter isso? Essa decisão daqui. Foi essa decisão que eu tomei por esse homem, por essa mulher, né? E eu falo que é um privilégio. Eu acho que quando a pessoa decide dar, né, uma parte da vida dela para viver junto, é um presente. Estou recebendo um presente, né, dela. E ela também. Então, foi uma resposta complementar de novo. Muito legal. Muito bom, gente. Obrigada. Foi Olha, o tempo maravilhoso. passa, viu? Eu devia ter anotado algumas coisas aqui. Não, o porque... próximo nós vamos ter que fazer igual fazem os podcasts, que vai ter que ser, dividir ele. Então nós vamos marcar um tempo maior no próximo, porque o nosso papo é muito bom. Episódio 1, 2, né? Muito bom, obrigado. Depois né? dessa viagem, a gente marca de novo a viagem do próximo, a gente marca para saber como que tá a nova versão. A nova versão, combinado, no mínimo uma vez por ano. Imagina, obrigada a vocês. Obrigado. Muito bom. Obrigada a todos e até a próxima. Até a próxima. Até o próximo Amar Pode. Pode? Amar pode? Pode. Pode.